Olá, mulheres lindas, mulheres cheias da presença de Deus, mulheres com fome e sede da palavra do Senhor. Como vão vocês? Tudo bem? Hoje eu vim aqui para mais um devocional de mulheres da Bíblia. Nosso primeiro devocional de 2021, né? Esse ano que chegou com tudo aí. Nós estamos com o nosso coração cheio de esperança, de um ano melhor, de tempos melhores, né? Um ano que antecede a tanta coisa ruim, né, que passamos, a tantos momentos difíceis, a tanta tragédia, mas nós cremos que 2021 vai ser muito melhor. Eu profetizo em nome de Jesus que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. Pega essa palavra em nome de Jesus. Amém. E aí, então, Deus colocou no meu coração uma menina, né? O texto diz que ela era uma menina. Mas antes, eu preciso orar com você, né? Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração através da palavra dele. Senhor, nosso Deus, Paizinho amado e querido, muito obrigada pela tua santa palavra. Obrigada, Senhor, porque temos o privilégio de abrir a tua palavra em qualquer momento do nosso dia, em qualquer lugar, meu Pai. Nós temos esse privilégio, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Deus, através da tua palavra. Toma, Senhor, a nossa vida, abre o nosso entendimento, Senhor. Toma a nossa vida nas tuas mãos, o nosso ano de 2021 nas tuas mãos, Senhor. Nós consagramos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, a nossa vida, Pai, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E aí, então, a menina que eu trago hoje, como eu falei, talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Dessa menina, tá descrita lá em 2 Reis, no capítulo 5. Nós queremos falar hoje sobre a serva da esposa de Naamã. Ela não tem nenhum nome dela mencionado no texto, né? Mas Deus falou muito ao meu coração sobre a atitude desta menina. E aí eu venho compartilhar isso com você aqui. Amém? Lá no capítulo 5 de 2 Reis, vai contar pra gente a história de Naamã. Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria. E esse rei era muito grato a Naamã porque ele tinha vencido, né? Deus tinha dado vitória para a Síria através desse chefe, né? Através de Naamã. E durante um período da vida de Naamã, ele ficou com uma doença muito grave, né? De pele, ele ficou com lepra. E essa menina, lá no versículo 2, diz assim, ó. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Essa menina, nossa protagonista, né? Foi ela que foi um instrumento usado por Deus para curar Naamã dessa lepra. Ela falou com a esposa, né, com a sua serva, a esposa de Naamã, que era para ele procurar um profeta, o profeta Eliseu, lá na terra dela, que ele com certeza poderia ajudar Naamã. E aí Naamã vai e fala com o rei manda uma carta, né? E chegou ao ouvido de Eliseu que Naamã estava à procura dele. Então Eliseu manda chamar Naamã, fala para Naamã ir na casa dele e falar com ele. E aí quando Naamã chega lá, o Eliseu manda um recado para ele, né? Fala, ó, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ficar curado. Naamã, a princípio, não gostou da ideia, né? Se sentiu insultado e quis ir embora. Mas, por fim, ele acabou sendo convencido pelos seus servos, né, a mergulhar, sim, a fazer o que o profeta estava dizendo. Então, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado para a glória de Deus. Depois você lê direitinho no capítulo 5 detalhadamente, mas hoje eu quero me ater aqui a essa menina. Hoje eu quero explorar as características dessa menina, a atitude dessa menina, que Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Então vamos lá. Essa menina, como foi dito aqui, ela foi levada cativa, né? Ela estava lá na terra dela, aconteceu uma guerra lá na terra dela e ela foi levada cativa como serva, como escrava, né? A outro lugar, a outra terra. E aí, partindo do princípio que talvez, né,
ela tenha tido até os pais mortos, a família toda morta, porque foi uma guerra, como ela foi levada cativa, pode ter acontecido isso, né? Mas essa menina, ela é tão comprometida com Deus que ela não vê nada disso. Que o sentimento dela, ela tinha tudo, gente, para estar com raiva dos senhores dela. Ela tinha tudo para estar com raiva do mundo, né? Porque ela foi levada escrava a um outro lugar, né? Ela não conhecia ninguém, ela estava em outra terra, foi levada escrava. E eu penso que até a família dela, né? Com certeza foi maltratada, talvez até mortas, por ela ter sido levada cativa, né? Ela poderia estar com raiva do mundo, mas o compromisso dela com Deus falou mais alto, né? O compromisso dela com Deus fez ela falar do Senhor para esse senhor dela, né? Para essa senhora dela, para a esposa de Naamã. E me remeteu a um texto lá de Efésios, se você puder abrir, Efésios 6, do capítulo 5 ao capítulo do capítulo 5, capítulo 6, Efésios 6, 5. Diz assim, ó: Quanto a vós outros, escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como se servissem ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer, né? É a palavra do Senhor. Quando eu li esse texto e vi essa menina, eu lembrei desse texto de Efésios, né? E trazendo para os nossos dias, né? Muitas vezes a gente fica com raiva, né? Do nosso chefe, do nosso patrão, e muitas das vezes a gente não faz nem o nosso trabalho direito, né? Que é a nossa obrigação, quanto mais abençoar a vida dele, né? Então, que a gente possa refletir na atitude dessa menina. Essa menina foi levada como cativa, ela estava sendo escrava. A família talvez tivesse sido morta, né? Tivesse sido morta por aquele povo. E mesmo assim, o compromisso dela com Deus foi maior. O compromisso dela com a palavra do Senhor foi maior do que qualquer raiva, do que qualquer mágoa, do que qualquer rancor que estivesse dentro dela, né? Ela preferiu obedecer a Deus, ela preferiu falar do Senhor, ela preferiu falar do que Deus poderia fazer por aquele Senhor, né? E mesmo ela estando em um ambiente pagão, né? Vamos ressaltar aqui que a Síria, né, tinha vários deuses, era um ambiente pagão. Mesmo ela estando num ambiente pagão, ela não se conteve, né? Não se deteve ao falar do Senhor. Mesmo estando no meio de vários ídolos, né? Ela foi em frente, ela falou do nome do Deus dela, do Deus que é todo-poderoso, né? Só aquele que pode curar, que pode salvar, ela foi e falou, né? Então, a gente precisa aprender com a atitude dessa menina, né? Ela foi corajosa, né? Ela poderia ter tido medo. Ela era escrava, ali ela não tinha voz para nada, ela poderia ter tido medo de falar alguma coisa e as pessoas ficarem insultadas com isso e falar: que é isso, os nossos deuses não vão fazer e o seu vai fazer, né? Você que é uma escrava, você que não tem direito a nada. Mas não, ela foi corajosa e mesmo em um ambiente pagão, ela foi lá e ela proclamou o nome do Senhor, ela falou, ela anunciou que o Senhor poderia curar esse Senhor, né? O Senhor dela. E isso é muito, muito lindo, né? E a gente precisa trazer isso pra gente, mesmo que a gente esteja em um ambiente que não exalte o nome do Senhor, a gente precisa, aí nesse ambiente, né? Principalmente nesse ambiente que a gente deve falar do Senhor, né? Porque essas pessoas estão cativas espiritualmente, essas pessoas precisam ouvir a voz do Senhor, né? E mais uma característica dessa menina é que ela exercitou sua fé simples, né? Ela falou, ela teve fé e ela teve coragem, ousadia, foi lá e falou, e ela viu a cura, né?
O Naamã, ele foi curado e trazendo para os dias de hoje, né, ela ganhou uma alma para o Senhor, né? Ela falou de Deus para ele e ele acreditou e passou a falar também de Deus, e toda a família dele, né? Com certeza viu o que aconteceu por amor, né, a ele também, por aquela situação que ele estava passando, viu que Deus curou ele e com certeza não acreditou mais naqueles deuses que lá estavam, né? O texto não diz, mas eu creio que tenha sido isso que tenha acontecido. Não acreditou mais naqueles deuses lá e passou a acreditar somente no Senhor, o Deus dos exércitos, né? O Deus que pode curar, o único que é Deus realmente, né? E ela mostrou, né? Aqui no texto, como diz uma menina, a gente crê que era uma pré-adolescente, devia ser uma pré-adolescente, né? Não era uma mulher ainda, mas ela mostrou que mesmo uma criança, que mesmo ela sendo uma criança, ela pôde lembrar, ela lembrou dos mandamentos do Senhor. E ela mostra isso pra gente, né? Que mesmo ela sendo uma criança, ela pode lembrar, ela conseguiu lembrar. E como as crianças lembram dos mandamentos do Senhor e o quão importante é para nós mães, né? Falarmos dos feitos do Senhor para as nossas crianças. Porque às vezes a gente acha que eles não estão entendendo, mas eles entendem tudo. Eles captam tudo e o Espírito Santo vai trabalhando na vida deles. Não é porque é criança que não entende, que não recebe, né? Lá em Provérbios 22:6 diz isso, né? Para ensinar a criança no caminho em que deve andar. E quando ela for velha, né? Jamais se desviará dele. E é isso que devemos fazer. Esse é o nosso papel, né? Como mães. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim pra gente também, olha. Que todas essas palavras que hoje te ordeno sejam em teu coração. Tu as ensinarás com zelo, com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitares e ao levantares. Olha que sério que é isso, né? Quanta responsabilidade nós temos, né? E com certeza, na vida dessa menina, teve alguém para instruir ela no caminho, desde que ela era pequenininha, né? Para que ela se lembrasse, mesmo a meio a tantas adversidades que ela estava vivendo, ela se lembrasse dos mandamentos do Senhor, ela fosse fiel ao Senhor. Né? Então, que a gente receba essa palavra em nome de Jesus, que a gente venha refletir sobre essa atitude dessa menina e que a gente venha se inspirar nela, né? Em nome de Jesus, que a gente não venha a ver as circunstâncias ao nosso redor, que a gente venha proclamar e pregar e falar da palavra do Senhor a todas aquelas pessoas, principalmente as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Amém? Então fica com essa palavra em nome de Jesus. Beijo e até a próxima.